A gente vai estar falando sobre o relacionamento. E ela vai estar dando uma visão na constelação familiar. Boa noite! Oi, Juliana, tudo bem? Quanto tempo? Boa noite a Demorou, o que todos! aconteceu? Tá dormindo, meu amor? Eu não sei, não estava entrando. Ai, Sol, você está aqui também, Karina, de Portugal. Já não era para você estar dormindo? A Karina está em Portugal. Vamos fixar o comentário aqui. Ju, eu estava te apresentando aqui, porque tem pessoal que é do Futuro Consciente, tem os seus seguidores, né? Então, hoje a gente vai ter um papo de casal, que a gente vai falar sobre o equilíbrio no relacionamento. E vai ter uma visão da constelação familiar no equilíbrio do relacionamento. Ju, fala um pouquinho pra gente sobre a visão da constelação familiar com relação ao relacionamento. Eu acho lindo a gente estar trazendo esse olhar, porque fez total diferença na nossa vida. E eu brinco, né? E é algo que eu tenho comentado muito nas lives, trazer para a live algo que realmente tem iluminado o nosso caminho. E a constelação ajudou muito a gente aí eu falo, ir em busca do equilíbrio. Porque enquanto a gente vai em busca do equilíbrio, é sinal que a gente está caminhando. Né? E a proposta é essa. Por quê? Porque pela visão das constelações familiares, quando duas pessoas se unem para um casal, isto é como qualquer outra sociedade que a gente fala. E as pessoas só podem estar na sociedade quando estão no adulto. E na constelação familiar tem muito disso, de quanto a gente traz da nossa criança para os nossos relacionamentos. Então esse é o primeiro ponto, né? A gente chegar no relacionamento no adulto. E o que é isso, Ju? A minha criança queria um pai diferente, a minha criança queria um olhar do relacionamento lá de papai e de mamãe diferente, queria fazer algo lá atrás diferente e traz esse querer, essa expectativa em relação a papai e mamãe para o momento do casamento. Então esse é o primeiro ponto, é você chegar no relacionamento no seu adulto. E para isso, muitas vezes, é você necessário ver a sua criança. O que ela esperava lá do relacionamento do papai e do mamãe que não aconteceu? E você aceita hoje como foi o relacionamento do seu pai e da sua mãe? E ao aceitar o relacionamento do papai e da mamãe do jeito que foi, você consegue trazer dentro do seu ser toda a força de vida. E não busca no outro essa força de vida. Então isso já traz um equilíbrio de estar os dois no adulto. Porque quando a gente traz para o nosso relacionamento de casal aquilo que eu esperava do papai e da mamãe, fica muito pesado para o outro. Sustentar, ou eu falo, ou estar com todas as expectativas que eu trago da minha criança. Então isso já equilibra. Então a gente fala assim, que para você estar num relacionamento, esteja no seu adulto. Depois, ao estar no seu adulto, negocie, como em qualquer sociedade, o equilíbrio entre o dar e o tomar. E esse é um ponto que eu falo que a gente vai dançando, né? Vai se equilibrando no dia a dia. E em muitos momentos, a gente às vezes esquece de ver isso. Porque desde lavar a roupa, lavar a louça, pagar as contas, né, cuidar dos filhos, estar com os filhos no momento do almoço que seja, tudo isso conta, pois tudo é energia e vai entrar nessa balança entre o dar e o tomar. E aí, quando a gente vem caminhando sobre isso, eu falo que a gente vem tentando se desenvolver, não é, Pico? É isso mesmo, nesse equilíbrio. É isso aí. Porque você tem a gente vamos explicar para o pessoal, né? A gente já está há 16 anos juntos, né? E nem sempre foi dessa forma, né? Então, todo relacionamento, ele tem um crescimento. E para a gente ter esse crescimento, a gente também tem que ter consciência do que não é legal para o nosso relacionamento mesmo, né? Se a gente olhar para trás, né? A gente está falando a gente mesmo, eu e a Ju.
se a gente olhar para trás, era completamente diferente o nosso relacionamento de 16 anos atrás. A gente estava morando junto, a gente não tinha filhos, a gente tinha outros objetivos de vida, né? Então, era completamente diferente. E naquela época, no meu ponto de vista, eu teria que fazer como os meus pais faziam o casamento deles. Depois eu fui tendo consciência no meio do caminho, né? Que eu falei, poxa, não é bem isso que eu quero para minha família. Né? Para minha família, eu, você e o Gustavo, nosso filho. E aí teve essa mudança, né? Mas essa mudança também leva um tempo, principalmente para mim. Eu não só falo para mim, Fabrício, mas eu acho que essa mudança num relacionamento vem para o lado de todos os homens. É mais difícil, eu acho, que uma mudança do lado masculino do que um lado feminino. Porque os homens têm aquele negócio, um relacionamento de amizade, né? Vamos jogar bola, vamos sair, vamos tomar uma no boteco. E as coisas durante a vida vão mudando, né? E a gente tem que treinar muito o desapego, né? É um pouquinho do desapego dos amigos, não deixar os amigos completamente de lado, mas não é a mesma coisa, né? A época que você tinha os seus amigos, você saía para jogar bola, depois você já emendava, ia pro bar tomar uma cerveja e voltava tal hora para casa. Essas coisas mudam. Então, o homem demora um pouco mais a se adaptar, pelo menos no meu ponto de vista, né? Porque eu também sou homem, então eu vou ver o meu lado. É muito legal você falar isso, porque eu falo que isso é importantíssimo, inclusive para a história do futuro consciente, né? Como é que ele surgiu? Ele surgiu nesse seu caminhar, desse autoconhecimento, de se desenvolver, de se olhar como é que foi a história e como é que você quer que seja a sua história. Tanto você quanto eu trouxemos para o relacionamento, em muitos momentos, essa visão de como eram os nossos pais, de como foi os nossos pais e de que a gente podia fazer assim. Era essa maneira que a gente sabia fazer. E ao nos conectarmos de novo, né, com outro olhar, ao se conhecer, falar, ok, foi assim, mas não precisa continuar sendo, não é? Não, isso daí com certeza, né, Ju? E eu acho que a gente também tem que ter muita, o se doar, né? Não só o se doar, a aceitação tem que ser muito grande, a gente tem que se desapegar de muitas crenças, de muitos hábitos que a gente tinha antigamente, né? Não que eram hábitos totalmente ruins, né? A gente gostava bastante naquela época, mas hoje a gente olhando para trás, a gente vê, pô, o tempo muda, a gente vai crescendo, a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo, e a gente tem que ter coisas novas, né? Tem que ter novos objetivos, novos hábitos, novas crenças, por que não? Mas é assim que eu acho que vai funcionar o casal, né? Principalmente crescendo junto. Porque hoje em dia, o que a gente vê? Se você não abrir mão de certas coisas, o relacionamento não vai para frente. Não é verdade? E é bem aquilo que não está servindo mais, né, naquele momento. E principalmente porque existe um amadurecimento, vamos dizer, dentro do casal, principalmente quando você tem um filho, eu acho que o amadurecimento da mulher é muito maior do que o homem, porque ela fica com 9 meses durante a gestação, ela já vai sendo mãe, ela já é mãe antes, né? E o homem é aquele negócio, né? Na hora que o filho está ali na boca do gol, que puta, vou ser pai. E aí dá o desespero. Eu tive 2 momentos... E às vezes ainda nem ali, né? Eu vou contar 2 momentos. O primeiro foi quando a Ju falou para mim que ela ficou grávida. Eu dei aquele sorriso amarelo, mistura de, perdão da palavra, né? De felicidade com cagaço, gente. Vocês não acreditam. Aquele negócio me deu uma dor de barriga. Eu falei, porra, mas era uma das coisas que eu mais queria na minha vida. Mas foi aquele negócio, me deu medo, me deu alegria, uma mistura de sentimentos. Foi uma coisa muito louca. E no dia que o nosso filho nasceu, a gente morava na chácara, né, a 25 quilômetros de distância do centro da cidade, e era uma sexta-feira, tardezinha, né, eu já tinha feito uma janta pra gente e tal, tinha acabado de abrir uma cervejinha, sentado, pô, final de semana, sossegado, era dia 30 de novembro, e a gente tinha marcado a cesárea pro Gustavo, eu faço aniversário dia 2 de dezembro, para 2 dias depois. Deixa eu abrir um parênteses, eu marquei a cesárea, eu tinha feito todo o trabalho natural, queria fazer super natural, mas na época eu dava plantão.
e trabalhava que nem uma louca e não dormia. A minha placenta ficou senil e o meu líquido amniótico diminuiu. Além do meu filho ter 2 voltas de cordão. Então, para o parto normal, era muito arriscado. Então, a gente marcou a cesárea. Mas, mesmo assim, eu estava pronta para ele vir. Deixei esperar. É, isso aí. E aí, eu já estava com mala pronta, tudo, né? E a gente acabou de fazer na mesma semana uma semana de, como é que, agora eu não lembro, de autoconhecimento quando vai nascer um filho, né? O que você tem que fazer? Curso de gestante. Pois é, exatamente isso, foi isso que eu quis dizer. Então, a gente tinha feito esse curso de gestante e a médica já tinha falado pra gente, olha, é normal as pessoas pagarem um mico, né? Vão na maternidade, acham que vai nascer e na realidade não acontece nada. Bem, eu acabei de tomar banho, saí, a Ju fala, eu fiz um xixi diferente. Eu falei, como um xixi diferente? Ah, não é um xixi, é um xixi diferente. Eu falei, vamos pagar um mico, né, Ju? Na verdade, Vamos eu fiz xixi na calça, eu falei. Fiz xixi na calça porque foi um xixi diferente. E aí pegamos as coisas e vamos pagar o mico, vamos pra maternidade, né? E viemos numa boa, né, tal, nem acabei tomando minha cerveja. E fomos para a maternidade. Chegamos lá e aquele negócio, vamos pagar o mico, vamos pagar o mico. Chegamos na maternidade, entramos, o médico pega, atende ela, já ligamos no caminho, atende ela, eu do lado de fora, né, ele examinando ela, eu só escuto lá de dentro. Opa! Eu falei, como opa? Opa, você vai ser pai. Eu falei, nossa, gente, fudeu. Aí eu falei, a primeira coisa... De novo, veio aquela dor de barriga. Eu peguei, entrei, olhei pra Ju e falei, Ju, naquela época, gente, eu fumava. Ele entrou em pânico, gente. Ele entrou em pânico, eu falei, gente, eu preciso fumar um cigarro. Eu saí correndo para fora do hospital, aí eu fui fumar um cigarro lá fora, aí dali a pouco eu voltei. Eu tive que fazer a minha ficha, eu tive que, nesse momento, a minha bolsa tinha rompido. Eu coloquei um lençol, uma roupa por cima, fui eu que tive que fazer a minha ficha, eu tive que fazer tudo, o meu médico já estava chegando e ele estava lá fora, em pânico. Bem, não terminou aí, né, gente? Para pagar o mico, vamos pagar o mico completo. Beleza, voltei para dentro da maternidade, cadê minha mulher? Sumiram com a minha mulher, eu não sabia onde ela estava. Não, falaram, não, tá no 3º andar, o senhor tem que subir e ir lá e colocar o pijama para entrar na cirurgia, né? Para entrar no parto. Bem, entrei, fui lá, eu queria que meu filho nascesse e visse o pai mais bonito do mundo, né? Na hora, todo arrumadinho. Eu entrei na sala, não tinha ninguém, né? Tinha um monte de pijama na prateleira. Eu acho que eu experimentei uns 4 ou 5 para ver se eu ficava bonito com aquele negócio. Não tinha jeito. É um pijama, né, gente? Mas só que eu nunca tinha colocado. Aí coloquei o que eu achei que eu fiquei mais bonitinho pro meu filho me ver e fui para dentro. Na hora que eu vi o meu filho saindo da barriga da Ju, eu vou falar para vocês, foi a sensação, foi a coisa mais feliz que eu já tive na minha vida. Aquilo foi uma bênção, porque eu nunca tive uma alegria igual. Olhando para a Ju, o sorriso da Ju, gente, vale a pena. Então vale todo um caminho que a gente fez, olha, é inexplicável. A sensação é uma coisa de outro mundo. Eu gosto muito quando o Pico ele relembra tudo isso, porque se naquele momento eu não tivesse, eu vou chamar assim, ok? De o equilíbrio emocional, de entender que ele estava num outro momento para olhar tudo aquilo, poderia ter causado, eu falo, um verdadeiro horror num momento tão lindo, tão sagrado. Né? Aquela coisa de eu cobrar dele que ele estivesse ali, eu cobrar dele uma outra posição sem que ele não tenha a capacidade de estar. Então, quando eu falo do processo evolutivo de cada um, no casal, ele acontece em diferentes tempos. E é preciso a gente ter essa consciência, porque se a gente não tem essa consciência, a gente vai querer cobrar do outro que ele esteja na mesma vibe que a gente, no mesmo olhar da realidade que a gente, e não é. Né? E eu falo, se eu naquele dia chutasse o pau e falasse, pô, como é que você vai fumar? Como é que você vai estar aqui? Começasse a cobrar tudo dele, eu traria para esse momento que foi lindo, foi tão lindo para mim, tão lindo para ele, um momento realmente, eu falo,
de total desconforto ao invés. Então, quando eu convido a gente a estar no caminho, né, desse autoconhecimento, precisa saber que cada um tem o seu tempo, não é? Eu tenho amigas aqui, eu tenho clientes e elas falam assim, ai, Ju, mas eu precisava que o meu marido fosse, assim como o seu marido foi. Calma, cada um ao seu tempo. E o processo evolutivo, ele vai, e aí a constelação familiar fala que a gente é pedrinha dentro desse caldeirão de água, né, que a gente mergulha e faz, que é a nossa família. Quando você dá uma mexidinha na sua pedrinha interna, isso vai reverberar no outro. Agora, respeita o tempo de cada um. Veja como foi lindo, né? Eu falo esse nosso momento. Mesmo o Pico fumando, mesmo o Pico bebendo, a gente conseguiu. Gente, eu sou gente, né? Gente, ó, vamos falar uma coisa, vai. Tinha um outro Pico, né, Ju? Eu era um cara completamente diferente do que eu sou hoje. Né? O futuro consciente, ele só nasceu exatamente por causa de toda essa mudança. Então, não é ao acaso. Seria até legal você falar, né? Eu falo da sua história, que foi um desafio a sua infância. E que em muitos momentos você trazia toda aquela carga da infância para esse momento presente. Não, isso é verdade. Meus pais, eles eles vieram da roça. Então, eu tive uma criação um pouco mais dura. Você imagina como os meus pais foram criados. Meu pai, com 12 anos de idade, ele saiu da roça para trabalhar sozinho. O Gustavo tem 12 anos de idade, ele foi trabalhar, ele era de Socorro, ele foi trabalhar em São Paulo, com 12 anos. Hoje, meu filho tem 12 anos, ele não sai de casa, praticamente. Então, quer dizer, é uma outra realidade. Então, eu fui criado de uma maneira um pouco mais rude. E eu fui trazendo isso para a minha vida. Né? A Ju, ela tem até histórias para contar, né? Não sei se ela vai contar, de como ela me conheceu. Então também não são flores. Mas eu cheguei num ponto da vida, principalmente depois que o Gustavo nasceu, eu fui tendo consciência do que eu não queria para mim. E eu fui tendo consciência das coisas, do como eu fui criado, e aquilo não me servia como, vamos dizer, de referência para a criação do Gustavo. Essa que foi a grande diferença. Então, aí o que eu fui fazer? Eu fui procurar ferramentas para tentar mudar aquilo que eu tinha como base. Porque eu só tinha aquilo como base, eu não tinha coisas diferentes, eu não tinha... Foi o meu pai e minha mãe que passou aquilo para mim. E era assim que eu iria criar o meu filho. Era assim que eu teria que ter um relacionamento com a minha mulher. Então eu falei, eu agradeço de coração, mas isso não me serve. Não vai fazer parte da minha vida. Porque uma coisa que eu até comentei com a Ju, falei, pô, Ju, será que eu falo? Eu fui ouvir meu pai falar, filho, eu te amo. Acho que foi uns 4 anos atrás, né, Ju? Que foi a primeira vez que ele falou, eu cheguei pra Ju e falei, meu pai falou que me ama. Mas antes dele falar que me ama, ele falou pro meu filho. Ele chegou pro meu filho, e uma vez eu cheguei pro meu pai e falei, pai, você sabia que você nunca falou que me amava? E aí meu pai, naquele jeito, naquela maneira dele, não chegou pra mim e falou. Um dia eu estava sentado, estava meu filho do lado, ele chegou, pôs a mão no ombro do Gustavo e falou, você sabia que o vovô te ama, né, filho? Falando pro meu filho. Isso foi tipo 1 ano antes. Aí depois de 1 ano, ele chegou e falou pra mim, falou, filho, eu te amo. Eu já tinha 46 anos de idade. Então, quer dizer, foi uma das primeiras coisas, meu filho nasceu, eu cheguei no ouvido dele e falei, filho, não importa o que aconteça, eu sempre vou te amar. E até hoje eu falo isso. E hoje, o meu filho fala pra mim, desde pequenininho, quando ele aprendeu a falar, né, Ju? Falou, pai, te amo. Então ele fala, pai, boa noite, te amo. Mãe, boa noite, te amo. Então, quer dizer, se fosse para ser o como eu fui criado, seria a mesma coisa, o mesmo caminho. E é uma coisa que eu vi que não me servia mais. Mas é lindo você falar isso, que é bem o olhar das constelações, ok? Que a hora que você olha para trás, você pôde olhar para trás com o olhar do amor do adulto.
e não da criança que não tinha tido, né? E é esse o trabalho que ele fez no autoconhecimento. É óbvio que foi em imersão, não foi gostoso em muitos momentos, né? Esse trabalho de olhar, mas a hora que o adulto olha para trás e fala, cara, né? O meu pai que saiu com 12 anos de idade para trabalhar, quando ele me educou, quando ele me olhou, quando ele me tocou, foi o melhor que ele pôde fazer naquele momento. Sem dúvida, E a hora eu que aceito aceita tudo isso, o movimento energético, a gente fala, aceitei, então daqui eu posso fazer o meu melhor, que é o que ele faz hoje. E eu sei que ele faz com muito amor. A gente erra, e muito ainda, não é, Pico, com o pequeno? sem Mas a gente dúvida. parou de trazer aquela expectativa de que eu queria um pai diferente. Não! Né? Eu brinco, seu Cosser foi o melhor que ele pôde para você. E é o melhor que ele pode. E olha como é legal isso daí. Através dessa transformação, né, desse autoconhecimento, dessa consciência, o que aconteceu? A gente vai, e aí meu pai percebe que eu fico falando, filho, eu te amo. Aí ele pega, e meu filho fala, eu te amo. Sabe o que aconteceu? Hoje meu pai olha para mim e ele fala, eu te amo. Entendeu? Não precisa cobrar, isso aí virou uma coisa natural para ele. Ele fala espontaneamente. Para uma pessoa que passou, meu pai está com 80 anos, 84 anos, né, 86 anos, sem falar eu te amo para o filho, 76 anos sem falar eu te amo para o filho, hoje se tornou uma coisa natural para ele. Mas essa coisa natural para ele hoje veio através da minha transformação. Eu não mudei ninguém. As minhas atitudes perante o meu filho mudou o meu pai. Entendeu? Então, a transformação é feita... A gente tem que fazer a transformação. Se E a não gente quer só mudar, a perante ao gente tem que filho, promover né? mudança. E não só perante ao filho, Pico, né? Eu falo que a Exatamente. maneira, inclusive, quando você olhou, parou de julgar o seu pai, parou de cobrar dele, aceitou que ele fez o melhor, a maneira com que você olhou para ele, É isso permitiu com mesmo. que a sua relação com ele se transformasse. E você pudesse captar toda a energia de vida. Né? E aí, quando a gente fala, a gente muda as pessoas, não muda, ninguém muda ninguém. É isso Mas mesmo. a gente pode reverberar através daqui, ó, aquilo que a gente quer. Quem conhece, né? Quem conheceu o Pico e quem conhece, sabe o quanto ele mudou. Quem me conheceu e me conhece, sabe o quanto eu mudei. A Ângela, que é minha prima, que viu a gente crescer, né? Sabe o quanto a gente trabalha essa busca do autoconhecimento. Então, assim, é nesse convite que a gente está fazendo essa live, para que vocês possam se conhecer cada vez mais. E que mesmo em relação de casal, né, eu falo, 1 mais 1 vira uma entidade energética completamente diferente, mas que traz, na essência, tudo aquilo que vocês vivenciaram. Então, para que você possa estar inteiro no seu relacionamento de casal, é preciso que você primeiro aceite toda a sua vida como foi. Inclusive papai e mamãe, mesmo que você não tenha conhecido, mesmo que não seja do jeito que você queria, para que você possa estar no adulto ali e se relacionar com o outro. E quem já está em relacionamentos, eu brinco, eu convido, deixe e respeite que o outro faça um processo evolutivo dentro do trabalho dele. E que isso acontece. É isso mesmo, Ju. E a gente está falando, né? Desde a época a gente contou uma história com relação ao nosso filho, mas também tem as nossas histórias, né? Nem sempre eu estou bem, e nem sempre você estava bem. Não sei nem se eu posso, mas eu vou contar, né? Tá? Uma história sua, tá bom? Se você me permite, eu te amo, não se esqueça disso. E você também falou que me ama, então também não esquece disso. Antes, logo depois que o Gustavo nasceu, então vamos encaixando uma coisa na outra, né, Ju? Vamos contando um pouquinho de história de vida. Logo depois que o Gustavo nasceu, a Ju, ela dava plantão no Hospital Boldrini, que é um hospital de câncer infantil aqui em Campinas. E era bem difícil. Pô, a gente não tinha filho antes, né? E a partir do momento que você tem um filho, você começa a olhar as crianças com outros olhos. Né? Então ela trazia histórias do hospital de crianças que se recuperavam e ficavam bem, iam para casa, estavam carequinhas, ficavam cabeludos, depois voltavam para o hospital, perdiam todo o cabelo de novo, voltavam e voltavam até a falecer.
E aí isso daí ficou muito pesado, tanto para mim como para ela. A gente vivenciava a vida das crianças também. Aí agora eu também vou abrir um parêntese, só para elucidar ainda mais esse seu olhar. O quanto a gente fala que o trabalho de autoconhecimento, ele é constante. E ele é feito, assim, a cada dia. Por quê? Porque nós somos seres mutantes. Quando eu conheci o Pico, né, eu falo, antes até de pensar em ser mãe, o meu trabalho no Boldrini, eu falava que era realmente o meu sonho. E que se eu ganhasse um dia na loteria, eu continuaria trabalhando ali, de tanto que eu amava aquilo. Naquele momento, sem antes ser mãe. A hora que algo mudou, né, com a maternidade, aquilo ficou mais desafiador para mim, ficou difícil. Né? Exatamente isso. E o que aconteceu? Já contando particularidades, né? Chegou a um momento em que a Ju ia para o hospital, e logo depois de 4 meses, né, eu também virei meio mãe. Então, o que aconteceu? A Ju tinha que dar plantão, ela ia para o hospital, eu ficava com o Gustavo. E aí, logo de manhã, ela voltava, né, então eu dava uma madeirinha para ele, né, durante a noite. De manhã, ela chegava do hospital, ela tinha que amamentar. Depois de 12 horas cuidando de criança com câncer. Então, isso foi muito difícil, porque às vezes ela chegava até chorando. E aí chegou um momento da vida que a gente falou, é aí que eu falo, o equilíbrio no relacionamento. A gente chegou, e aquilo a gente fala, é grana, você tem um trabalho, mas um relacionamento é mais importante. Então eu cheguei para ela e falei, Ju, sai, né? A gente chegou, eu conversei com ela, falei, a melhor coisa que a gente faz hoje é você sair, porque senão a gente vai acabar, saindo um do relacionamento do outro, um da vida do outro. Né? Então isso foi em consenso, a gente pegar e a Ju parar de trabalhar no Boldrini. E nesse momento foi preciso, né, que se juntasse os dois adultos e sentar como uma reunião realmente de sociedade e falar, tá, como que a gente vai estruturar para que isso permaneça equilibrado? Né? O Pico iria arcar com todos os gastos naquele momento, eu não tinha mais de onde tirar. Né? E aí, como é que eu vou equilibrar essa dinâmica? É nisso que eu convido, eu falo que se a gente não olha, não senta na relação de casal adulto e equilibra, ali, eu falo, desanda. E naquele momento a gente decidiu, né? Eu falo, equilibrar dentro de uma dinâmica, o Pico faz isso, eu faço aquilo. Não, foi exatamente isso, né? E aí começou a nossa nova jornada, né? A gente tem um filho, a Ju sai do emprego, e aí, vamos fazer... E ela é bioquímica, né? Posso abrir outro parênteses? E aí foi aí, exatamente, que o Pico ficou careca. Porque ele ficou tanto... É verdade, gente. Ó, a Ju, ela até postou do dia uma foto minha. Eu tinha uma vasta cabeleira, uma cabeleira até bonita, não era ruim, não. Não era? Ela me chamava de topetudo antigamente. Mas o que acontece? Em 2 anos eu fiquei careca, gente. Foi demais, impressionante. O negócio é bonito, viu? Você quer perder cabelo, tenha filho e tire essa mulher do trabalho. 2 minutinhos você fica careca, tá até brilhando. Então, e foi assim. Aí ela pegou, eu era cabeludo, sim. E aí ela pegou e saiu do Boldrini. Porra, aí é aquele negócio, né? É um reviravolta na tua vida. Mas e aí, tem atenção. Aí às vezes eu chegava em casa, pilhado, e aí a gente acaba descontando coisa que a gente não quer. Até então, lembra, eu mulheres, tinha feito né? Assim. E lembra, né? Bebê, com menos de 1 ano, a gente está completamente ainda sugada, ainda completamente no campo energético do filho, sugado. Se você não estiver na sua adulta e saber que o relacionamento também precisa desse cuidado, ali a coisa desanda. Né? Ele estava cuidando de toda a parte financeira, o substrato. Se eu não cuidasse do resto, ficasse ali do mimimi na minha criança que queria atenção, ali a coisa desandava do casal. Não, desanda e não é fácil. Toda mudança é difícil, né? Vamos dizer, a gente tem que passar pela dor ainda para chegar em algo mais. E aí o processo de transformação da Ju também levou um tempo, né, Ju? E todo esse tempo foi vários finais de semana, muito
tudo. Então, o que acontece? Eu gostava, eu com o nenê. E aquilo, às vezes ela voltava, ela chegava no final do dia, né, num final de semana de curso, de treinamento, de aprendizado, aula, ela chegava, ela batia o olho para mim e não tinha como disfarçar. O cansaço estava ali, né, o cansaço, a raiva, ela estava no processo evolutivo e eu não estava no processo evolutivo ainda. Eu estava vendo tudo de fora. Então, o que acontece? É aí que a gente tem que ver aonde vai estar o equilíbrio. Ela estava no processo de aprendizado e eu estava assistindo todo esse aprendizado. E ela sabe que eu não aceitaria fazer uma coisa que não me desafiasse. E aí ela veio num dos treinamentos que ela fez, ela veio e me desafiou. Ela chegou para mim e falou, duvido que você vai lá. Porque a maioria, um monte de não gente foi assim, eu falei né? assim, não. Eu falei, melhor você não fazer, porque não é todo mundo que termina. É verdade. Eu falei, o quê? Vai me desafiar? Desculpa, perdão a palavra, nem fui, né? Falei, não Gente, lembra, você tem que entrar no campo, e aí eu falo, é a interação do casal. Quando um mais um se juntam, né? Eu falo, vai juntar uma entidade do casal, que se você não estiver falando a mesma língua, vocês nunca vão se entender. Então é olhar para o olho no olho e falar, tá, como é que eu converso com ele? Qual é a língua que ele entende? Né? E o meu marido, naquela época, hoje assim ainda, né? Ele é muito desafiador. Como eu falei assim, vamos fazer uma live para você contar toda essa sua história. E ele, não. Eu falei, não acredito que você está com vergonha de fazer a live. Tá ele aqui. Então, quando você acha, né, a maneira a qual você pode se comunicar no amor, né, no respeito, você conduz o outro. Não é fácil, porque muitas vezes a gente também está cansada, não é? E esse processo é vice-versa, né? Porque aí o que acontece? Eu também a Ju também tem os momentos dela, né? Nem sempre ela tá sorrindo, gente. Isso daí, olha, eu vou falar uma real. Nem sempre ela tá sorrindo e nem sempre ela tá feliz. Se quer fazer uma live legal com a Ju, faça às 6 horas da manhã. Né, meu amor? Não dá, gente. Desculpa, mas eu demoro um pouco para acordar, ok? Este é algo que eu talvez, numa próxima encarnação, eu possa vir uma pessoa melhor. Eu tenho trabalhado muito com isso, ok? Mas eu ainda não cheguei nesse estágio evolutivo. Né? Eu fico pensando como é que as pessoas que acordam de manhã, acordam sorrindo, com quem será que ela está acordando, ok? Eu estou fazendo a minha meditação ainda, eu estou tentando achar a energia dentro de mim e a pessoa já está sorrindo. Calma, tem tudo um processo, não é? Então, mas eu acordo desse jeito, né? Eu acordo querendo conversar, querendo brincar, tal, não sei o quê. E aí eu ganho umas rosnadinhas, né? Aquelas mostradinhas de dente. Mas é assim que funciona. Mas eu respeito. Não é o silêncio matinal. O silêncio matinal, ele é bom pra gente acordar o ser, entendeu? Também, né? Mas então todo mundo tem os seus momentos, né? Então foi aí que eu comecei o meu processo evolutivo, né, Ju? Para quê? Porque chegou até um momento, eu acho que foi em um dos treinamentos, né, Ju, que eu tive um... Pode contar também? Eu sei. Não sei o que você vai contar. Eu vou contar, hein? Então tá bom. Bem, chegou num dos treinamentos e a Ju estava fazendo um treinamento de imersão de uma semana, que ficava fora e voltava. Então, ela ficou uma semana fora, voltou, né? Então, são homens e mulheres que passam. A gente pode falar o nome do treinamento, né? Chama Claro que pode. E que mudou muito a nossa vida. E que é do nosso querido Tadashi. Do Tadashi Kadomoto, né? O nosso grande mestre. A Flavinha, fala aí, Flavinha. Então, e aí ela foi fazer esse treinamento. Ela voltou depois de uma semana. A pessoa, depois de uma semana em imersão, e você em casa, sem ver essa imersão, você pensa os bichos, você fala, puta que pariu, deve dar uma putaria lascada. Mas não, gente, gente, vocês vão aprender a me ouvir. Vocês devem estar num aprendizado completamente diferente. Por quê? A pessoa volta diferente. E o aprendizado lá é fantástico. Eu fui fazer, depois que ela terminou tudo isso,
eu fui fazer esse treinamento. Inclusive a Flávia Mendonça, que está aqui, acabou de entrar, ela é uma mestre nesse treinamento, né? Ela, o treinamento, vamos dizer, grande parte é ela. E a Ju tinha acabado de voltar nesse treinamento. E a gente, como costume, a gente tinha encerramento de LT. Você lembra dessa história, né, Ju? E aí, o que acontece? O pessoal é muito unido, você fica muito unido com o pessoal de expansão de consciência. Viram irmãos. E eu só fui perceber isso depois que eu fiz o expansão de consciência. Você fica num processo lá dentro, onde cada um você, cria um vínculo gigantesco com essa pessoa. E aí teve um momento onde todo mundo se abraça, né, no treinamento, e lá um põe a mão no ombro do outro, tal, não sei o quê. Me deu uma crise de ciúme das antigas, da época do ogro. É importantíssimo ele falar isso para a gente perceber de novo, né, o quanto o processo evolutivo de cada um tem o seu tempo. Né? E ali o Pico estava num tempo completamente diferente do meu tempo no processo evolutivo. E aí, se ali eu não uso das ferramentas a qual eu fui, e aí a gente fala no processo evolutivo, né, que a gente vai caminhando, e chega um momento onde um dos, né, dentro do casal, acaba indo num salto um pouco maior, um salto quântico. Cabe a este aqui, que está no salto quântico, usar das ferramentas do autoconhecimento para olhar como esse aqui está vendo a realidade, para poder segurar e amparar isso. Então, cabe a cada um de nós, no seu processo evolutivo, olhar o outro no outro. Nesse momento, que nem ele falou, ele teve um surto de ciúmes dentro de um processo, dentro de um treinamento. E aí, eu peguei e saí do salão. Saí do salão, mas pé da vida. E foi muito, muito legal ao mesmo tempo, né? Porque eu já estava no processo de consciência, né? No processo de autoconhecimento. E, ao mesmo tempo, o que acontece? Era umas 9, 10 horas da noite, o salão estava muito iluminado, né? E o lado de fora estava completamente escuro. E aí, Deixa eu só abrir um parênteses, Pico, para o pessoal entender. Imagina se nesse momento, ok, eu chuto o balde, que a gente fala. Eu não entro na minha adulta, nas ferramentas que eu tenho, e vou lá e bato boca com você no momento onde você está totalmente fragilizado. Imagina o circo como ia ser. Mas é aquele negócio, né? É o não conhecer o outro. Na realidade, esse tipo de atitude, o sentimento que eu tive naquele momento, foi exatamente por não conhecer o processo. Por não estar a par do que estava acontecendo com ela. Por não estar a par do que é uma expansão de consciência. Por não ter o conhecimento sobre isso. Então, aí o que acontece? Eu fui lá atrás, busquei meu ogro, o que tinha de pior nele, trouxe para aquele momento e saí rasgando do salão. Saí pisando duro. Saí bravo mesmo. E aí, foi muito engraçado. Quando ele fala que ele já estava no processo evolutivo, eu preciso também abrir um parênteses, ok? Quando ele já estava no processo evolutivo, e ele já estava realmente, ele já estava olhando toda a raiva, né, toda a agressividade que a criança dele trazia em muitos momentos no dia a dia. O Pico era uma pessoa muito agressiva, realmente, desses que saem à noite para brigar, ok? Então, se ele não estivesse no processo evolutivo dele, no processo de autoconhecimento dele, nesse momento, ele tinha dado um murro na cara de quem tinha feito ali. E ele conseguiu não dar um murro. Ainda acessou o ogro e saiu. Ele já estava no processo, entende? Quando a gente fala o quanto é importante esse autoconhecimento, ele sabia que tinha raiva dentro dele. Ele sabia que a criança dele sabia só conviver com a raiva. Bem, e aí foi. Eu saí do salão, né, rasgando, e o salão bem claro. E aí eu comecei a sair direto para o estacionamento. E o estacionamento estava escuro, um breu. Foi no meio do caminho que eu parei, eu olhei para frente e eu falei, olha o que você está fazendo. Eu falei, presta atenção no que você está fazendo. Você está saindo de dentro do salão, deixando sua mulher e seu filho para trás, por uma coisa que está na tua cabeça, deixando a luz para trás e indo para a escuridão.
voltando para a escuridão. Cara, foi fantástico aquilo, porque eu saí de um lugar que estava completamente iluminado, saí para um lugar que estava um breu, e nessa passagem, eu tive a consciência que eu falei, porra, eu tô saindo da luz e voltando para a escuridão. Eu falei, nem fu. Peguei, voltei correndo, fui lá, abracei a Ju, dei um beijo e pedi desculpa. Sabe quando isso ia acontecer comigo? Nunca. Posso abrir um parênteses, ok? E ainda estava no processo evolutivo. E aí, assim, é só para trazer ferramenta para o pessoal nessa consciência do casal. A gente nunca deve pedir desculpas. A gente deve perceber o quanto sente muito como agiu. Né? A desculpa e o perdão, eles muitas vezes, dentro do relacionamento de casal, faz o desnível do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, quando você chega, e naquele momento o Pico ainda não tinha essa ferramenta, ok? Então, eu lhe convido a qualquer coisa que você faça em prol do outro, e que não seja a melhor atitude, que não seja a melhor palavra, que você possa olhar olhos nos olhos, sentir em você como você gostaria de ter feito e não conseguiu, olhar olhos nos olhos e dizer, eu sinto muito. Em um determinado momento eu vou fazer menor. Que é essa a proposta desse equilíbrio. É isso mesmo, Ju. Mas já foi um grande passo. Aí eu comecei a falar, pô, olha como tá valendo a pena. Né? Então, você começa a validar o seu aprendizado. Né? Você não começa a se... Porque antes eu me auto-sabotava. É sabotagem. Todo aprendizado que eu tinha, parecia que eu tinha que voltar atrás, né? Me sabotando literalmente, né? Para justificar meus erros do presente. Então, a partir do momento que você tem consciência do que é errado, o que é certo, né? Dentro de um relacionamento, as coisas ficam diferentes. Aquele momento de raiva era meu, não era dela. Depois eu fui ter consciência mais para frente de como era tudo, mas naquele momento eu estava errado. E é muito difícil a gente falar, eu estou errado. Ou eu sinto muito da maneira que fiz, e da próxima eu vou fazer melhor. Sem dúvida. Essa é a consciência da constelação familiar, né? De que traz o equilíbrio entre o casal. E esse é o olhar que eu falo que a gente tem que focar no casal. E eu falo a gente tem que focar porque, como somos seres sempre mutantes, esse equilíbrio, inclusive, é mutante. Aquilo que foi acordado hoje entre o casal, ele precisa ser reavaliado periodicamente. Porque talvez daqui 3, 4 meses, 6 meses ou um ano que seja, aquilo não cabe mais. Por quê? Porque nós mudamos, porque insere, né, um novo sistema, vem um filho, sai um filho, entra um emprego, volta um outro emprego. Então, isso precisa ser flexibilizado entre o casal. Isso precisa ser sempre avaliado. E no adulto, nos dois adultos. Ju, e não é aquele negócio, falar, tá ruim, mas tá bom. Não é isso, né, Ju? O que a gente fala é um eterno aprendizado, gente. Não é tá ruim, mas tá bom. Tem sempre que tá bom. Entendeu? Lógico que a gente vai ter os desafios no dia a dia, a gente não vai estar bem, tem dia que eu não tô bem, tem dia que a Ju não tá bem, mas dá para sempre estar bom. Pelo menos o bom, porque não a gente tem que trabalhar um no outro, é um eterno aprendizado. Todo dia você está aprendendo uma coisa nova, todo dia você tem que aprender alguma coisa com relação ao seu parceiro. Porque não é todo dia que ela está bem, né? Não é todo dia que ela vai falar a mesma língua que você. Sempre, igual a Ju falou, sempre vão aparecer novos desafios no dia a dia. Então você vai falar, pô, eu conheço minha mulher do super bem, eu conheço meu marido do super bem. Não conhece. Sempre vai ter uma novidade. E aí, em cada novidade, você tem que aprender a lidar com ela da melhor forma possível. A primeira delas, escuta, né? Vamos escutar essa pessoa. Mas se você tem dificuldade de conversar, né, de ter uma DR, eu tenho essa dificuldade, é gigante. Tá mas então,
Tô melhorando, né? Mas a minha DR é mais eu ouço. A Ju fala, eu ouço, eu demoro uns dias para responder. Ele processa em alguns dias. Se eu quiser um momento ali, né? Isso eu já aprendi. Se eu quiser o resultado dessa DR naquele momento, eu vou ficar frustrada. É a expectativa em relação que eu jogo no outro. Não adianta, eu funciono de um jeito, ele funciona de outro. Se eu jogar a minha expectativa no que ele vai agir, eu falo, é frustração na certa. É sofrimento na certa. Eu sei, mas não é, gente. Eu acho que mulher, ela nasceu com esse poder de fazer DR. E a gente ainda está nesse processo de crescimento de ter uma DR. Então, quer dizer, ela pega, ela processa, ela fala tudo que ela tem que falar, e eu, em alguns dias, eu acho que o meu HD é mais antigo, deve ser um 386, um 286 aí, então eu levo algum tempo para processar, para responder. Mas para quê? Por que eu faço isso também? Porque o meu instinto de autodefesa no momento é falar besteira, falar bobagem. Então é melhor eu ficar quieto. E eu só fui aprender isso muito tempo depois. Porque antes era DR, era falou, respondi. Só que aí eu respondia, e aí eu ficava 3, 4 dias arrependido do que eu tinha falado. Entendeu? Então, é muito bacana esse processo de autoconhecimento e de crescimento. Por quê? Porque é melhor ficar quieto do que falar bobagem, gente. Essa que é real. Conhece-te a ti mesmo antes de verbalizar qualquer coisa. Né? Faço das palavras da Ju as minhas palavras. O nosso objetivo principal com essa live é trazer realmente, né, o quanto é importante o autoconhecimento, inclusive no trabalho com o casal. Né, porque a gente tem muitos amigos e tem muitos clientes que em muitos momentos está se vendo num processo, né, de autoconhecimento e fala assim, e o que eu faço com o outro? Né? Não dá, porque como é que eu faço? A energia minha tá boa, mas a do outro tá péssima. Não importa, trabalhe o seu centro, o seu ser. E aí, assim, eu queria abrir um parênteses, que eu adoro abrir parênteses, vocês já perceberam, né? Da colocação, que eu falo da importância desse processo que a gente está vivenciando hoje, né? Da dinâmica que o Covid tem convidado a gente a acessar, as lives. Né? O quanto de profissional que está vindo de coração aberto, se colocar aqui, se posicionar, e não é só no futuro consciente, né? É em outras páginas também, mas a gente fez um trabalho lindo para quem não conhece, e a gente está ainda no meio dessa jornada, que é a jornada de autoconhecimento. Ela acontece em 4 semanas, vídeos com o pessoal colocando essa trajetória, embasado em ferramentas para o autoconhecimento. Né? Então, eu convido vocês a acessar lá o canal do YouTube do Futuro Consciente, se inscreve, porque tem mais vídeos para ser lançado ainda. A gente está com novos projetos assim que terminar essa jornada, para que novos possam estar inseridos, para que vocês possam, aos pouquinhos, ir ganhando ferramentas. Né? E aí, como diz a Paty, quem sabe, né? O Valdir também vê, quem sabe o outro também vê. O Mauro já está no caminho, né, Ângela? Então, assim, a gente vai contagiando o outro nesse caminhar do autoconhecimento. Convido todos a ir lá, acessar. A jornada está agora na 4ª semana, mas todos os vídeos ficaram gravados. Não é isso, Pico? É isso mesmo, gente. Tá se esgotando. Já está estourando. A intenção é essa, os 5 minutos de prosa foi criado exatamente para isso, para levar pequenas gotas, né, de conhecimento, de autoconhecimento, e que é exatamente compartilhado por pessoas que também fizeram praticamente o mesmo caminho que a gente, né, Ju? Uhum. E eles estão aí colaborando com todo mundo nesse processo de autoconhecimento. Cada um dá o melhor dele mesmo para tentar colaborar com o melhor de vocês. Ju, a live vai ficar salva, não é? O pessoal está perguntando, vai ficar salva lá no Futuro Consciente. Assistam isso, lá, aproveitam para seguir. Isso, vou e deixar a gente volta com mais.
Por favor, contribuam com a gente, né? Ju, eu quero saber mais sobre isso. Ju, eu quero saber mais sobre aquilo. Se for dentro da constelação, se for dentro de alguma ferramenta que eu tenha conhecimento, eu vou estar trazendo aqui para vocês. A gente vem juntos, o Pico vem trazendo a sua história, porque ele traz, eu falo, embasado em exemplos, e fica muito legal para a gente estar sedimentando que isso é possível e que isso pode realmente acontecer, cada um dentro do seu tempo. Então, manda lá no Futuro Consciente, no Direct TV, olha, eu quero saber mais sobre isso. Se não for da minha área, tanto eu quanto o Pico, a gente vai atrás de profissional para estar trazendo aqui para vocês conteúdo, para que vocês possam, sim, também fazer o seu trabalho de autoconhecimento. E vem projeto novo aí, meu, para vocês, de presente. Gente, um grande beijo, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E pode colaborar, né? Surgiram os temas, né, Ju, que vai ajudar bastante a gente. E ajuda a gente, ajudando a gente, ajuda vocês. Tá bom? Um grande beijo. Muito obrigado, meu amor. Vamos jantar? Obrigada, meu amor. Vamos jantar. Então tá bom. Beijo, gente. Boa noite. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.